Só estudo aqui. Assim, esse é o objetivo, né? Mas se não der, não tem problema não. A gente passa alguma coisinha para o próximo encontro, mas acho que dá sim. Os 4 horários, né, gente? Não são os 2 primeiros, não. Senão... Balancete eu coloquei. Ah, tem mais um ainda. Não, balancete hoje não, perdão. Cadê o... Escrituração, onde é que tá? Qual que é a página dele? 35. Então vamos lá. Antes da gente passar para matéria nova, vamos só dar uma relembrada aqui, naquela loucura de débito e crédito. Ativo, parte boa do patrimônio. Na contabilidade, as contas representam bens e direitos. Tem natureza devedora. Né? Relembrando então, contas de bens e direitos, contas do ativo, são contas de natureza devedora. Ok? Mostra aqui os débitos que terceiros têm com a sociedade. Cliente é um devedor da empresa. Então, contas de natureza devedora. Passivo, IPL, contas de natureza contrária ao ativo. Está do outro lado do patrimônio. Contas de natureza credora. Registra os valores que a sociedade tem com seus credores. Fornecedor é um credor da empresa. Tem a receber da empresa. Ok? Então, contas que representam dívidas e as contas do patrimônio líquido, contas credoras. Eu aumento uma conta devedora fazendo débito. Eu diminuo uma conta devedora fazendo crédito. Então, voltando aqui na nossa aula passada, para aumentar o saldo de uma conta, eu tenho que primeiro saber qual a natureza dela. Se ela é uma conta devedora, lançamento de mesma natureza para aumentar. Se ela é uma conta credora, eu quero diminuir, natureza contrária, débito nela. Tranquilo isso? E as contas de despesa são contas de natureza devedora. Despesa é débito, devedora. Ok? Logo, receita é natureza contrária, natureza credora. Neste início, principalmente, pessoal, é importante a gente usar uma representação gráfica das contas, não é isso? Que é o razonete, ou conta T. Não é isso? Sobre o título, sobre a barra horizontal, a gente coloca o título da conta, o nome da conta. Toda conta tem um razonete. Do lado esquerdo do razonete eu lanço valores a débito.
Do lado direito, valores a crédito. A melhor forma de fazer a movimentação das contas é por meio do razonete. Tá? É mais fácil de visualizar, mais fácil depois de totalizar. Né? E vai ter que depois, no final, a conta pode ter saldo devedor, pode ter saldo zero, ou pode ter saldo credor. Tranquilo isso? Então, temos dois tipos de lançamentos contábeis, formas de registrar os lançamentos contábeis. Forma mecânica e manual. Lembram disso? A forma mecânica tem o D e o C na frente das contas. A forma manual vai ter o nome da conta e o A na frente da conta creditada. Sempre começa com o débito, né? Então essa conta vai ser a debitada e essa que tem um A na frente no lançamento manual mostra que ela foi creditada. Então sempre começa com lançamento a débito. Então pode ter na prova um lançamento assim, ó. O que está registrado aqui? Que evento é esse? Compra de veículo de 100 mil reais, parte à vista em dinheiro, caixa em dinheiro e parte a prazo. Oi? Caixa não, caixa é dinheiro. A não ser que seja cheque de terceiros, né? Porque pode estar um cheque terceiro no caixa, mas normalmente quando conta caixa, dinheiro. Para ser cheque, crédito na conta banco, aí pode ser cheque. Beleza? Que aí, quando você emite o cheque, você vai lá e diminui a conta banco. Tá bom? Então, caixa em dinheiro. Lembrando as fórmulas, não é isso? Eu tenho lançamento de primeira, segunda, terceira e quarta fórmula. Primeira fórmula é a mais simples, é um débito, um só crédito. Segunda fórmula, um débito, 2 ou mais créditos. Terceira fórmula, 2 ou mais débitos e só um crédito. 2 ou mais, 2 ou mais. Não é isso? Este lançamento aqui é um débito, 2 créditos. 11, 12. Lançamento de segunda fórmula. Então lembra lá do primeira, segunda, terceira e quarta fórmula. 11, 12, 13... Desculpa, nossa, hoje está difícil. 11, 12, 21, 22. Beleza? É a melhor forma de a gente gravar isso, tá bom? Bom, antes de eu continuar isso aqui, vamos falar um pouco de origem e aplicação de recursos, que é importantíssimo. Eu estou desmanchando, já que isso aqui é só um resgatezinho que nós vimos na aula passada, né? Vamos falar de origem e aplicação. Origem versus aplicação de recursos. Vejam, por favor, o patrimônio do jeito que está, pessoal. Certinho, fecha aqui o balanço, né? Ó, aquela equação fundamental do patrimônio. Ativo é igual passivo mais PL, 100 mil é 40 mais 60, certinho, fechou. Então, no passivo, a gente registra recursos de... Vocês lembram disso? Nós falamos recursos de terceiros. Na contabilidade, recursos a gente chama de capital. Tá? Então, na contabilidade a gente fala capital, a mesma coisa que recursos. Então, o passivo registra capital de terceiros. Querem anotar? No passivo estão registrados, está registrado o capital de terceiros, as dívidas com terceiros. Já vi em prova também, em vez do termo capital de terceiros, falar capital alheio. Beleza? Tá bom? Mesma coisa. Mais usado é capital de terceiros. Ou capital alheio. Beleza? Isso aqui não é riqueza da empresa? Não é o que sobra para a empresa?
Então, esse capital que está aqui é o capital próprio. Então, o patrimônio líquido também é chamado de capital próprio, os recursos próprios da empresa. Passivo exigível, capital de terceiros, capital alheio. PL, capital próprio. No ativo também tem os recursos, não tem? Então também cabe o nome capital aqui. Esse capital no ativo seria o quê? Capital investido, aplicado. Capital aplicado ou investido, tanto faz. O capital está aplicado em alguma coisa, aplicado numa máquina, em mercadorias, no banco, o direito de receber alguma coisa em uma marca, tá joia? Então, o ativo registra o capital aplicado, investido. O passivo exigível mostra o capital que veio de terceiros e o PL mostra o capital que é próprio da entidade. Tranquilo isso? Então, a empresa tem 100 mil aplicados no ativo, em alguma coisa. Não coloquei nome de conta, então eu não sei de forma qualitativa, só sei de forma quantitativa. Se puser o nome da conta aqui, eu vou saber de forma qualitativa. Máquina, beleza, aí eu consigo identificar o elemento. Mas não precisa não. Então, ela tem 100 mil aplicados no ativo, beleza? De onde veio o recurso? Esse capital aplicado no ativo de 100 mil, de onde veio? 40% dele vindo de capital de terceiros, 60% de capital próprio. Então, a gente pode falar que o ativo é onde significa a origem, a aplicação de recursos. Mostra onde o recurso está aplicado. O recurso está aplicado no ativo. Ativo demonstra a aplicação de recursos. Aplicado numa máquina, numa mercadoria, numa marca, num depósito bancário, num direito de receber, num empréstimo concedido, num tributo a recuperar, em um bem ou direito. E de onde veio esse recurso que está aplicado? Ou ele veio de terceiros, um empréstimo, uma compra financiada, um salário que ainda não pagou, que o trabalhador foi lá e contribuiu com a formação desse ativo, ou o sócio que aplicou o recurso, emprestou recurso para a empresa, ou o lucro que a empresa teve. Então, o passivo e o PL demonstram a origem de recursos. Vou ficar mais certinho, gente. Passivo exigível, tá? Vou fazer essa diferenciação, depois eu explico por quê. Passivo exigível e PL mostram a origem de recursos. Então tem que ter o equilíbrio. O valor que está aplicado tem que ter um lastro. De onde veio? Veio de terceiros ou próprio. Em tese, quanto maior a relação entre capital próprio e terceiros, quanto mais capital próprio em relação a terceiros, melhor. Em tese é isso. Tudo tranquilo? Beleza. Continuando. Vou desmanchar aqui. Me ajudem aqui, pessoal. Participem, por favor. A empresa quer comprar um bem, um ativo no valor de R$1 milhão, um terreno. Tá? Quais são as fontes lícitas, né, pessoal, de recursos que a empresa, quais são as fontes lícitas de recursos que a empresa pode ter para adquirir este terreno de R$1 milhão? Qual a origem desses recursos? Tá? Qual a fonte de recursos que ela pode utilizar para adquirir esse terreno? Não vou mudar de novo. Vai. Não, eu quero, mas seja bem prático, assim, mudar desse jeito. Pegar um financiamento. Pode pegar um financiamento bancário, não pode? Isso. Então, ó, pegou um financiamento de R$1 milhão e ó,
adquirir o terreno, pode? Então, uma forma é pegar recurso de terceiros, pegar um financiamento. Alguém falou dinheiro em caixa. Então, colocar, já tem uma aplicação financeira, não é isso? Ela resgatou a aplicação e adquiriu o terreno. Então, ela fez uma permuta, trocou aqui esse direito por esse bem. Resgate da aplicação financeira, sacrificou um ativo para ter outro. O que mais? O sócio pode integralizar com o terreno, pode? Então, nós juntamos, eu vou colocar em dinheiro, eu dou o terreno. Ou então, eles vão lá e compram o terreno e aportam na empresa. Então, pode ser do sócio. Capital social, 1 milhão. Beleza? Pode ser, não pode? Mais uma fonte. Que não seja sacrifício de um ativo, que não seja assunção de uma dívida e nem capital do sócio. Qual outra que poderia? Já vou dar a dica. Tem que mexer aqui no resultado. Tem que mexer. Foi o que falou. Qual? Uma doação. Pode ter uma doação. Pode, alguém doou o terreno para a empresa? Né? Ela tem um terreno em troca de uma doação. Doação é o quê que nós vimos no ano passado? No ano passado vimos. É uma receita. É ganho, né? Ganhou 1 milhão de receita. É claro, gente, não são as únicas formas, não. Mas assim, são formas que estão exemplificando o sacrifício de um ativo, o aumento de uma dívida, o capital do sócio ou uma receita. Tem outras formas também, claro. Pode se trocar uma máquina pelo terreno, por exemplo. Né? Tem reserva também. Não. A doação antigamente era reserva de capital. Quando era doação, subvenção para o governo, reserva de capital. De 2008 para cá, transita pelo resultado. Receita. Isso aí. Mas antigamente era reserva de capital mesmo, verdade. Tá? Então, o que aconteceu aqui então? Origem de recursos. Quais são as origens aqui? Aumento do passivo. Aumento do PL. Diminuição do ativo. Eu diminui essa conta para ter essa, não foi? Ou então registro de uma receita. Então, positivo aqui numa receita. Concordo que são origens possíveis para ter esse ativo de 1 milhão, esse terreno? O que tem em comum entre esses 4? Quer ver? Eu aumento passivo fazendo o quê? Crédito. Eu aumento PL fazendo o quê? Crédito. Eu diminuo ativo fazendo o quê? Crédito. Registro uma receita fazendo? Crédito. Crédito representa origem de recurso. Ponto. Regra geral. Crédito representa origem de recursos. Toda vez que eu estou creditando uma conta, eu estou mostrando a origem do recurso. O crédito aumenta uma dívida, o capital de terceiros. O crédito diminui uma conta do ativo, então estou sacrificando um ativo para comprar outro. O crédito registra quando o sócio aporta recurso, que é o PL. E o crédito registra uma receita, que no caso ali foi uma doação. Ok? Então, o crédito demonstra no lançamento contábil a origem de recurso. 30 segundos para vocês que eu vou apagar esse balanço. Não sei se alguém está copiando. Tem gente copiando? Senão eu apago de uma vez. Pode apagar? Quer tirar? Vai lá, manda ver. Vai lá. Nós vamos desmanchar, vai lá. Não, quero não. Oi. O fluxo de caixa... O fluxo de caixa tem um raciocínio meio invertido, né? A redução de um ativo é positivo no caso, né? Porque você está aumentando o caixa. Mais ou menos. O crédito e débito, acho que depois eu vou pensar melhor se eu posso falar que pode ser usado na DFC. Mas a princípio não. Tá? Mas eu te falo melhor certinho, para não falar nenhuma bobagem se pode. Tá? Mas para origem e aplicação, sem dúvida. Manda ver. Tá? Vamos lá, outra coisinha. Vamos fazer um outro pensamento aqui. A empresa tem 1 milhão na aplicação financeira. Beleza? Quais destinos, quais aplicações possíveis que ela pode fazer com esse 1 milhão de reais? O que ela pode fazer com esse 1 milhão? Pegar na aplicação e fazer o que com ele? Sem comprar terreno, que nós já compramos. Outra coisa. Que ela pode, qual o destino que ela pode dar esse 1 milhão de reais? Pode pagar uma dívida, não pode?
Então ela tem aqui uma dívida com fornecedores de R$ 1.000.000, beleza? Então ela pegou, sacou a aplicação e ó, liquidou a dívida. Então pode liquidar um passivo. O que mais? Pode distribuir por sócio, não pode? Então aqui no caso eu vou fazer um pouco diferente, e como tem gente que ainda não viu contabilidade, não vou falar de dividendos não, mas se ela estivesse restituindo o capital ao sócio, o sócio quando aporta o recurso põe dinheiro na empresa. Se ele vai embora, ele pega o dinheiro de volta. Pode ter uma restituição, ou um pagamento de dividendo, também dá, tá? Então pegou esse recurso e restituiu ao sócio. Então pegou e ó, tchau, capital social. O que mais? O que ela pode fazer mais com esse R$ 1.000.000? Pode comprar uma máquina, não pode? Máquina de R$ 1.000.000. Então, ó, sacrificou e ó, ativo novo, máquina. O que mais que ela pode fazer com esse R$ 1.000.000? Torrar na night, não pode? Pode doar também, não pode? Vai virar uma despesa. Eu lembro daqueles caras lá de São Paulo que quando foram presos, que falaram que torraram o dinheiro todo na night. Mentira, na night. Mas vamos lá. Então, ó, pegou o dinheiro e fez uma doação. R$ 1.000.000. Isso é uma despesa. Então, são as aplicações possíveis. Tá? O que aconteceu aqui? Ela foi com esse dinheiro e ó, liquidou um passivo. Diminuição do passivo. Ou então ela pegou esse recurso e ó, adquiriu um bem. Aumento do ativo. Ou então ela pegou esse recurso e distribuiu um dividendo, ou então restituiu o capital sócio, que é o caso que está aqui. Isso faz o que no PL? Diminui. Ou então doou, gerou uma despesa. O que tem em comum entre esses 4 eventos? Agora está fácil de falar, né? Diminui passivo com débito. Aumenta ativo com débito. Ativo é devedor, aumenta com débito. PL, natureza credora, diminui com débito. E registra uma despesa com débito. Débito representa aplicação de recursos. Ok? Crédito, origem, débito, aplicação. O PL é credor. PL passivo exigível tem natureza credora. Natureza, esse lado de cá do patrimônio é credor. Então, débito nele diminui. Nossa natureza contrária. Tranquilo, gente? Por isso que o método das partidas dobradas é sensacional, é o mais completo de todos. Porque no mesmo lançamento, o que é o dentro das partidas dobradas, hein, lembrando? Total de débito tem que fechar com o total de crédito, independente de quantos débitos e créditos ocorreram, não foi isso? Porque no mesmo lançamento, ele demonstra de onde saiu o recurso e para onde foi. Qual foi a origem e qual foi a aplicação. Então, ó. O que está escrito ali? Tem um mosquito chatíssimo aqui. O que está escrito aqui? Integralização de capital social em dinheiro por 200 mil. Certo? Caixa, a primeira conta representada, não tem nada na frente e a primeira recebeu um débito. Crédito na conta capital social. Origem do recurso, sócio. O crédito mostra a origem, né? Você está falando lá, ó. Crédito é origem. Qual foi a origem do recurso? Capital dos sócios. O que foi feito com esse recurso? Para onde ele foi aplicado? Por enquanto no caixa, lá no cofre, o dinheiro está lá guardado. Origem e aplicação. Diferente disso aqui, ó. E agora? Qual foi a origem do recurso? Recebimento de clientes. Clientes é uma conta do ativo. Se tem um A na frente, eu estou creditando clientes. Então, estou diminuindo o direito. Quer dizer que recebeu. Recebeu 200 mil e o valor está lá no caixa. Neste destino. Então, ó, aplicado um valor lá no caixa de 200 mil. De onde veio esse recurso? Do recebimento de clientes. De onde veio esse recurso? Do sócio da empresa. Tá?
Que evento é esse? Antes de falar de origem de aplicação, que evento é aquele que está ali? Compra de mercadorias a prazo por 20 mil. Então, qual foi a origem do recurso para comprar as mercadorias? Fornecedores. O fornecedor está acabando financiando porque está dando prazo para pagar, não é isso? Então, origem do recurso foi uma compra a prazo. Para onde foi esse recurso da compra? Para o estoque. Aplicação, origem. Débito mostra aplicação, crédito, origem. Deixa eu pensar num diferente. Opa. E agora? Lançamento é esse. Pagamento de fornecedores com juros, por meio da conta bancária da empresa. Né, ok? Então, origem do recurso utilizado no pagamento. Conta bancária da empresa. Né, recurso que ela estava depositado no banco. Qual a aplicação que foi dada aos 44 mil reais? Qual foi o destino dado aos 44 mil reais? Parte fornecedores e parte de juros. Aplicando em pagamento de juros. Ok? Então, pessoal, todo lançamento, venda das partidas dobradas, ele é completo por causa disso. Quando debita a conta, nós estamos mostrando a aplicação. Pode gravar isso. Pode gravar isso. Quando eu estiver acreditando uma conta, eu estou mostrando a origem da conta. A origem do recurso, tá? Que é isso que está aqui. Se vocês não lembrarem isso aqui, ó, guarda. Crédito, origem. Débito, aplicação. O lado esquerdo do ativo, o lado esquerdo que é o ativo, mostra onde foi aplicado o recurso. O lado direito, que é o passivo, e o PL, mostram a origem do recurso. Tranquilo isso? Tranquilo, é difícil de falar assim, né? Entendido isso? Copiando? Bom, deixa eu ir para um assunto que é o mais chato de hoje aqui, que a gente também nem tem caído muito em prova, mas todo edital tem. Que é esse troço aqui, ó, teoria das contas. Eu vou colocar uma tabelinha no quadro aqui, simplificando o que está lá na página 30. E eu vou explicar, preocupem no que eu explico. Tá? Lá na página 30, tem a teoria das contas, a teoria personalista, materialista e patrimonialista. Eu vou colocar um quadro aqui, uma tabela aqui, para simplificar isso que está aqui. Tá, joia? Se vocês quiserem copiar, é uma forma para simplificar. E eu explico para vocês o que são essas teorias. Tá? Gente, tiver dúvida na origem de aplicação, manda ver, perguntem. Oi. PL é de natureza credora. PL é natureza credora. Então, quando eu faço um débito nele, eu estou diminuindo. Aqui, no caso, o sócio está voltando, está devolvendo dinheiro para o sócio. Então, eu diminuo a conta capital social. Como ela é uma conta credora, eu faço débito nela para diminuir. Não, olha só, porque é o seguinte, eu estou tirando aqui, mas todo lançamento é uma contrapartida. Eu estou focando nas contrapartidas. Esse recurso saindo aqui, pode fazer o que com ele? Não é isso? Tira esse 1 milhão aqui e adquire uma máquina. Então, assim, realmente essa conta está diminuindo. Mas eu estou focando agora nas contrapartidas. O que foi feito com esse recurso? Foi adquirido um novo imóvel. Desculpa, um novo bem. Foi liquidado uma dívida. Diminuiu a conta do capital social, que restituiu o valor para o sócio. Entendeu? Então, estou focando no reflexo disso. Beleza? Por isso que agora eu estou falando qual foi a aplicação dada a esse recurso. Foi o quê? Na restituição do capital para o sócio. Então, diminui o IPR. Beleza? Mas não há dúvida. Isso aqui diminuiu o ativo. Tá? Mas nós estamos analisando as destinações. Beleza? Teoria das contas. Vamos lá.
Deixa eu dar uma paradinha só para explicar como é que está a estrutura aqui para vocês entenderem. Vou explicar então as três teorias que estão aí, tá? Primeiro, a teoria personalista. As contas que representam bens são contas de agentes consignatários. As contas que representam direitos e obrigações, então vou dividir assim, ó, são contas de agentes correspondentes. As contas do PL, receita e despesa, são contas do proprietário. Então estou dividindo dessa forma, tá joia? Eu estou simplificando o que está aí na página 30, para depois explicar para vocês aí. Então copie que eu explico bonitinho. Só para ficar claro aqui, gente, ó. Contas de resultado só ficaram receita e despesa, tá bom? As demais todas contas patrimoniais, tá bom? Aqui a divisão foi PL, receita e despesa. E aqui, obrigações, direitos e bens, tá aqui. É, correspondentes. Agentes consignatários, agentes correspondentes, contas do proprietário. Integrais ou elementares, derivados ou diferenciais. Vamos lá? 20 segundos, eu.
Vamos lá, pessoal. Eu coloquei na apostila aí as 3 principais teorias para explicar as contas contábeis. Isso é meio em desuso, assim, não cai muito não, mas está no conteúdo. A ESAF gostava mais, tá? Mas vamos falar delas, tem que dar uma decorada, a verdade é essa. Então tem 3 teorias, a personalista, a materialista e a patrimonialista. A teoria personalista dividiu as contas da seguinte forma. As contas que representam bens são chamadas contas de agentes consignatários. É como se alguém tivesse recebido um bem para tomar conta de um bem que não é dele. Está em consignação. Ok? Então, o cara do almoxarifado está tomando conta de bens da empresa, está em consignação com ele. O cara lá, o tesoureiro, está tomando conta do recurso da empresa, está em consignação com ele. O cara que opera a máquina ali, a máquina está em consignação com ele, não é dele, é da empresa. Tá? Então, contas que representam bens são contas de agentes consignatários. Exemplos de contas de bens, pessoal. Vamos falar. Máquinas, terrenos, estoque, caixa. Banco é direito. Por isso que é importante do caixa e banco. Né? Banco é direito. Caixa, bem. Tá? Então, representou bens, são contas de agentes consignatários. Já direitos e obrigações, direitos com terceiros, obrigações com terceiros, então são agentes correspondentes. São contas que estão correspondendo com alguém. Um direito de receber de alguém. Uma obrigação de pagar a alguém. Ok? Então, agentes correspondentes. Exemplos de contas de agentes correspondentes. Duplicatas a pagar, duplicatas a receber, banco, aplicação financeira, tributos a recuperar, tributos a recolher, salários a pagar, clientes. Contas representam bens, direitos e obrigações, contas de agentes correspondentes. E aquilo que sobrou lá para os próprios proprietários, né, que mexe lá no PL, contas do proprietário. Então, as contas do PL, contas de receita e despesa. Contas do PL. Me ajudem aí. Só duas. Capital social e as reservas. Vou colocar assim, reserva não é PL? Então, são contas do proprietário. Receita e despesa, gente. Receita de venda, despesa de aluguel, tá? Receita de comissão, contas de receita e despesa, contas do proprietário. Tem que decorar, tá bom? A ESAF cobrava assim, dava uma relação de contas e depois as alternativas. Tantas contas são agentes correspondentes, tantos consignatários e tantas, misturava, né? Patrimoniais. Aí vocês tinham que classificar cada uma e verificar o que dava, tá? A chance de cair na prova não é grande, mas vamos falar delas. Bom, teoria materialista foi mais simples, dividiu só em 2. As contas integrais ou elementares são as contas de ativo e passivo, bens, direitos e obrigações. Integrais ou elementares. Ok? Ativo e passivo, bens, direitos e obrigações. Então, caixa, máquina, duplicados a receber, duplicados a pagar, salários a pagar, tributos a recuperar, contas integrais ou elementares. E as contas do PL, receita e despesa, são contas derivadas ou diferenciais. Tudo bem? Aí, nesse caso aqui, é comum, né? Com a teoria personalista. Tá? Essa parte aqui é comum. Integrais ou elementares representam bens, direitos e obrigações. Resumindo, contas do ativo e do passivo exigível. Todas elas são chamadas de contas integrais ou elementares, segundo a teoria materialista. Tudo menos o PL. Tudo que está no PL, receita e despesa, são contas derivadas ou diferenciais. Beleza? Já a teoria patrimonialista, que é a teoria moderna, é que a gente mais usa, a gente vem falando dela desde o primeiro dia, tá? Classifica da seguinte forma. O que está no balanço, ativo, passivo e PL, são contas patrimoniais. Não é o patrimônio da entidade que está ali registrado? E as contas de resultado é aquele quadro que eu coloquei à parte. Receita e despesa. É a mais usada, se cair na prova de forma indireta, é essa, que pode colocar numa questão. As contas de resultado. O que são contas de resultado? Receita de vendas, custo da mercadoria vendida, despesa de juros, receita de juros, tá? Contas patrimoniais, ativo, passivo, PL. Tem que decorar isso aqui. Tranquilo? Eu acho que essa classificação de modificativo para o CESP, que tem que envolver receita e despesa, igual você falou,
Eu acho que extrapola essa questão da classificação das teorias das contas. Só que mexeu a receita e despesa. Acho que não tem a ver com a classificação disso, não. Não. Tudo tranquilo, gente? Beleza, vamos andando. Dúvida, manda ver. Vamos lá? Então me ajudem. Agora nós já estamos ficando quase craques. As contas representam bens e direitos, que são as contas do ativo. São contas de natureza? Devedor. Não sai nenhuma credora. Devedor. Contas do passivo e PL, natureza oposta ao lado de cá. São contas de natureza credora. Isso aí. Tranquilo. Todas as contas do ativo são contas de natureza devedora. Beleza? Não. A contabilidade tem que avacalhar um bocadinho. Não bastasse ter que saber que o ativo é devedor, existem contas intrusas. Nem todas as contas do ativo são de natureza devedora. Nem todas as contas do passivo e PL são contas de natureza credora. Existem as chamadas contas retificadoras, ou também chamadas de contas redutoras. O que é uma conta retificadora? É uma conta de natureza contrária à do grupo onde ela está registrada. É uma conta retificadora ou redutora. São contas de natureza contrária à do grupo a que pertencem. Vamos falar da que pertence, é muito ruim. Em que estão registrados. Então é o seguinte, não é por isso que o ativo vai mudar de natureza. Ativo é um elemento do patrimônio de natureza devedora. Os bens e direitos são contas de natureza devedora. Mas existem algumas contas intrusas, contas de natureza credora, que são chamadas contas retificadoras ou redutoras. O passivo exigível PL tem natureza credora, mas existem algumas contas de natureza contrária, contas devedoras aqui e devedoras aqui. Tudo bem? Elas retificam o grupo. Não são muitas, são as que está escrito ali? Redutoras. Não são muitas e nós vamos estudar praticamente todas essas contas retificadoras ao longo do curso. Uma nós vamos ver hoje, tá? Por que alguém registraria uma conta retificadora? O próprio nome é autoexplicativo. Esta conta, normalmente as contas retificadoras ou redutoras estão vinculadas a uma outra. Elas ajustam o saldo de uma outra. Elas servem para justamente ajustar. Vou dar um exemplo aqui de um evento que nós vamos ver só no final do curso, mas que é fácil a gente visualizar. Então não precisa entender o evento em si, só precisa entender por que seria uma conta retificadora. Ó, máquina, conta do ativo, representa um bem. Qual a natureza da conta máquina? Devedora. O que acontece com a máquina ao longo do tempo? Sofre, vocês já foram direto na técnica do negócio, né? Sofre desgaste, pode ser obsolescência, ação da natureza, ela perde valor econômico. Pelo uso, desgaste ou ação da natureza, obsolescência, não é isso? A contabilidade tem que reconhecer essa perda de valor que é sistemática, ela vai ao longo do tempo. Ela usa uma continha chamada, que nós vamos estudar mais para frente, fiquem calmos, depreciação acumulada. Esta conta é retificadora. Então, por exemplo, colocar aqui um valor de 200 mil. Ó. Depreciação acumulada é uma conta retificadora de máquina. Esta conta é retificadora de máquina. Essa conta é do ativo, só que ela é de natureza credora. Porque ela retifica essa. Qual o valor da máquina líquido aqui? 800. A empresa adquiriu por 1 milhão, mas já reconheceu um desgaste de 200 mil.
o valor atual contábil é de 800 mil. Nós vamos estudar isso bonitinho lá para frente. Então, é para isso que serve uma conta retificadora. É para ajustar um saldo de uma outra. E algumas nós vamos estudar ao longo do curso. Tranquilo? Então, saibam por enquanto, o que eu quero que vocês saibam por enquanto? Que nem todas as contas do ativo são devedoras, porque existem as contas retificadoras lá. Da mesma forma, nem todas as contas do passivo e do PL são de natureza credora. Tem contas intrusas lá. Tudo bem? Nós vamos estudar daqui a pouquinho, que a gente vai falando disso aqui, ó. Capital social, nós vamos estudar uma conta retificadora hoje já, tá? Por enquanto, só saber que existe. Posso apagar isso aqui?